Pessoal, vamos dar início a mais uma aula da disciplina DFO, Dinâmica de Fenômenos Ondulatórios, onde nós faremos uma breve revisão do capítulo 2, do capítulo 3 e em seguida nós faremos alguns exercícios relacionados à lista de exercícios 2. Tudo bem? No capítulo 2, conforme foi falado anteriormente, nós tratamos sobre aplicações do MHS. Tudo bem? Então nós começamos a ver, né? Capítulo 2, tá? Aplicações do MHS. Onde nós estudamos 3 dispositivos. O oscilador de torção, o pêndulo simples e o pêndulo físico. Tudo bem? O oscilador de torção, que é esse primeiro, né? Eu tentei fazer uma ilustração, né, de mais ou menos como que ele poderia ser, né? Tá? Aqui a gente tem o nosso oscilador de torção, tá certo? Esse oscilador de torção consiste em um disco que é suspenso por um fio ou um cabo, né, que vai estar preso ao centro de massa desse disco. Tudo bem? Vou deixar tracejado para não ficar tão... Onde a gente tem aqui nossos pontos de interesse, tá? E ao se mover nesses sentidos, né, ele vai descrever, tá certo? Conforme nós vimos em aulas passadas, né, esse meu ângulo, né, chamado de θm, onde se eu fosse pegar toda essa distância aqui, né, ficaria 2 θm, tá? O momento de inércia, né, que vai aparecer depois, quando eu for definir minhas constantes, tá? Ele vai expressar o grau de dificuldade, né, em se alterar o estado do movimento de um corpo, tá? Então, fazendo análise desse movimento no pêndulo de torção, aparece aí o parâmetro torque. Lembrando que torque, né, para pequenas torções, o torque restaurador, ele é proporcional ao deslocamento angular. Então a gente vai ter uma outra forma de escrever a lei de Hooke para o pêndulo de torção, tal que é igual a menos kappa θ, que vai ser a minha primeira equação. Tudo bem? Onde esse kappa, que é essa constante aqui, né? É essa constante. Ela vai depender das propriedades do fio, né? Ela vai ser chamada de constante de torção, tá certo? Esse sinal negativo aqui, tá? Esse sinal negativo vai indicar que o torque vai se opor ao deslocamento angular θ, tá certo? Então, essa equação 1 que nós escrevemos aí, né, é para ver o MHS, né, é necessária para que haja o movimento harmônico simples, né? A gente vai ter a outra forma de escrever a nossa equação, né, a equação de movimento para esse sistema, que vai ser a segunda lei de Newton. Nós teremos que, como tal, né, é I pela minha aceleração angular, nós teremos que tal, que é o torque, é o I, derivada segunda de θ sobre dt ao quadrado, que é a minha equação 2, certo? Nós fazemos a combinação de 1 e 2,
Lembrando que tudo isso já está detalhado no caderno de vocês. E nós vamos obter isso aqui, tá? A derivada segunda de θ, né? dt ao quadrado, que é igual a menos kπi, onde I é o momento de inércia, vezes θ, que é a minha equação 3. Tudo bem? Essa aí é uma equação de movimento harmônico simples, tá? Você pode até argumentar, eu me lembro dessa equação, né? Lá numa outra análise do MHF, nós vimos a derivada segunda de x dt ao quadrado é igual a uma constante, né? Km vezes x, tá? Nada mais é do que uma outra forma de representação, tá? Quando a gente faz as devidas substituições, nós temos que a solução, tá, pessoal? Dessa equação 3 aqui, será uma oscilação harmônica simples, né, na variável angular θ, de tal forma que nós teremos que θ é igual a θm cosseno de ômega t mais φ, tudo bem? Que é a nossa equação 4. Tá? Que é a nossa equação 4. Tudo bem? Lembrando que esse θm aqui, que eu falei anteriormente, ele vai ser o meu deslocamento angular máximo, tá? Lembra que esse ômega que aparece aqui, ele vai significar frequência angular, tá? E não aquela velocidade angular. Então, o ômega vai ser diferente, né? De dθ dt. Tudo bem? Prosseguindo ainda no nossa análise, né? Nós vamos ter que, se eu quiser calcular o período para o meu oscilador de torção, eu vou ter que, fazendo as devidas aproximações, né? Eu vou obter que T é igual a 2π raiz de M sobre K. Tá? Adaptado, nós vamos ter período é igual a 2π. A massa M passa a ser o momento de inércia I. E o K passa a ser a minha constante kappa. Tá? Daí a minha equação para o cálculo, tá? Do período, né? Para o meu... Aqui vai ser a minha equação 5, né? Para o meu oscilador de torção, tá? Lembrando que esse I que aparece na minha conta, tá? Que aparece na minha conta aqui, né? Ele é o momento de inércia em torno do eixo de rotação de qualquer corpo rígido, tá? Depois disso, nós vemos o segundo dispositivo, que é o pêndulo simples, né? Vou chamar aqui, colocar aqui, pêndulo simples. Tudo bem? Esse pêndulo simples vocês já viram com mais facilidade, né? Desde quando a gente estuda a dinâmica, na verdade mecânica, né? O que a gente tem é essa situação aqui, tá? Essa situação. Massa M, né? Aí ele vai descrever uma trajetória dentro desse espaço aqui, né? Fazer esse movimento. Sabendo que daqui para cá, né? A gente vai ter um comprimento L. Tudo bem? Aí nós temos as forças envolvidas nesse movimento, né? Aqui a gente tem a tração T, né? Nesse ponto aqui nós temos o peso P. Daqui para cá nós temos aqui, faz contraparte com a tração, né?
que é o meu mg cosseno de θ. E aqui a gente tem, aqui vai na direção do movimento, né? mg seno de θ. Lembrando que tudo isso daqui já foi abordado em sala, né? Fazendo as devidas aproximações, né? Nesse espaço aqui que a gente tem, né? Esse x, tá? A gente pode fazer a aproximação dizendo que o meu x é igual a Lθ, né? Lembrando lá de um tempo atrás, quando a gente falou que o meu S é igual a φ vezes raio, quando nós estávamos estudando, né, a nossa cinemática angular, né? Então a gente tem a nossa componente radial, que é mg cosseno de θ, né? E a nossa componente tangencial, mg seno de θ, tá certo? Lembrando que essa componente que nós temos aí, elas são aquelas que fazem justamente a direção do movimento, tá? A força restauradora para esse tipo de sistema vai ser do seguinte tipo, né? F é igual a menos mg seno de θ, que é a minha equação 6. Tudo bem? Certo? Esse sinal menos, né? Esse sinal menos negativo, esse sinal negativo vai indicar que o meu F se opõe ao aumento desse θ. Tudo bem? Verificar que essa força restauradora ela não é proporcional, né, ao deslocamento angular θ, e sim ao seno de θ. Tá? O movimento, portanto, até o momento, ele não é caracterizado como um MHS. Né? Mas aí nós fazemos, né, aquela aproximação para ângulos muito pequenos, conforme nós analisamos em sala. Né? E aí nós vamos ter o seguinte... Né? Nós teremos que o meu F, com as devidas aproximações, é menos mg θ, né? Logo, o meu F, que é menos mg θ, é igual a menos mgx sobre L, vai ser menos mgl multiplica x, que vai ser a minha equação 7. Tudo bem? Para pequenos deslocamentos, né, conforme nós falamos em outras aulas, pequenos deslocamentos, tá? A força restauradora ela vai ser proporcional, né, a esse deslocamento, e ela tem o sentido oposto, né? Isso que eu acabei de falar é a condição para se ter um MHS. Então essa minha equação 7 ela tem essa forma aqui, né? F é menos kx, né? Nesse caso, eu posso dizer que o meu mg por L, ele vai representar a minha constante K. Tá certo? Você pode até verificar que as dimensões de K e mgl são as mesmas, né? Então, depois dessa minha solução, para que eu calcule o período do pêndulo simples é só usar essa equação. Período é igual a 2π raiz de L por G, que vai ser a minha equação 8. Tudo bem? Certo? Em último caso, o terceiro dispositivo que nós estudamos foi o pêndulo físico. Confere. Vamos ter aí o terceiro, né? Pêndulo físico. Tudo bem? O que é o pêndulo físico? Ele é qualquer corpo, né? Suspenso, rígido, de forma que ele possa oscilar em torno de um plano vertical, né? Em torno de um eixo que passa por esse corpo, né?
Então, a gente pode dizer que o pêndulo físico ele vai tratar de uma generalização de um pêndulo simples, tá? Em que um fio de peso desprezível, né, ele sustenta uma partícula. A gente pode até falar que todos os pêndulos reais, na verdade, são pêndulos físicos, né? Então, para a gente ser mais breve, eu vou tentar reproduzir o desenho aqui do nosso pêndulo, né? Não, ficou meio estranho, né? Pronto. Então a gente vai ter aqui, né? Meu ponto P, tá certo? Daqui para cá, o meu ponto C, e aqui a minha força vertical orientada para baixo, força-peso. Tudo bem? Tá certo? Força-peso, né? Lembrando que daqui para cá é descrito um ângulo θ. Tá certo? Então o que a gente tem a partir daí, né? Que o centro de massa C ele vai estar situado verticalmente abaixo desse meu ponto P, né? Conforme vocês podem ver aqui nos desenhos, tá? E D é a distância, né, do centro de massa ao eixo, tá certo? M vai ser a massa do meu corpo. I vai ser o momento de inércia, tá certo? Então, o torque restaurador para um deslocamento angular vai ser desse tipo aqui, tá? Tal é igual a menos mgd seno de θ, que eu chamarei de equação 9. Tudo bem? Equação 9. E esse torque ele se deve à componente tangencial do peso, né? Como o torque, conforme eu falei antes, lá em pêndulo simples, né? Ele é proporcional ao seno, né? Dê uma olhada aí. Ele é proporcional ao seno e não a θ, a condição para MHS não está atendida, né? Só que se forem feitos pequenos deslocamentos angulares, como eu falei antes, a gente pode fazer essa nossa equação ficar tal, né? É igual a menos mgd θ, que vai ser a minha equação 10. Tudo bem? A equação 10, essa equação que eu acabei de fazer aqui, né? Ela é idêntica àquela outra equação. Eu estou falando idêntica em termos, né? O tal que é menos κθ, né? E o período pode ser obtido diretamente, que nem nós fizemos antes, né? Admitindo que o K é mgd, fazendo a substituição na equação período é igual a 2π raiz de I sobre K, nós vamos obter o seguinte, né? Vou apagar essa parte. Período é igual a 2π raiz de I sobre mgd. Tudo bem? Que vai ser a minha equação 12. Tá certo? Tudo bem aí? Então, para aquele pêndulo, né, que nós fizemos, vou tentar reproduzir ele aqui, para os elementos, né? Ó, o ponto P, tá certo? Daqui para cá, né? C, e daqui para cá o peso, tá? Descrevendo um ângulo daqui para cá, θ, e daqui para cá a distância D. Tudo bem?
quando eu definir, né, aqueles elementos lá, tá certo? Então aí está, né, o pêndulo físico, tá? Lembrando que o centro de massa está em C e a suspensão aqui nesse ponto P, tá? A gente desloca o pêndulo de um ângulo θ, que é esse daqui, tá? Em relação à posição de equilíbrio que ocorre quando C está diretamente abaixo do P, né? Que é uma coisa óbvia, tá? Então esse peso mg, que é esse daqui, para a questão do meu movimento, vai oferecer o torque restaurador. Tudo bem? Bom, essa é uma síntese do capítulo 2. Agora nós vamos para uma síntese do capítulo 3, conforme disse para vocês em outras aulas, né? Só um segundo. Ajeitar essa mesa magnética, né? Vamos para o capítulo 3, uma pequena síntese, tá? Qual o assunto, né? Movimento harmônico amortecido. Como esse assunto já foi abordado, né? E como já foi até revisto em sala, né? Nós faremos somente uma pequena síntese, tá? Do que é o mais importante no momento, tá? Então, de uma forma diferente do que a gente aprendeu lá no OHS, né? Lá no OHS, eu falei que o OHS ele era uma idealização, tá certo? O OHS era uma idealização, né? A amplitude de oscilação, tá, pessoal, devido ao atrito que a gente aprende lá em mecânica, né? Geralmente decresce até anular-se, tá? Então o movimento é dito amortecido por atrito, tá? E é denominado um movimento harmônico amortecido, tá? E a gente fez aquele sistema que eu vou tentar reproduzir aqui para vocês, tá? É só questão de representar, tá, pessoal? Nada muito assim em termos de quantitativo, só qualitativo, né? A gente vai ter até o momento ele é um oscilador ideal, tá? Ele vai estar aqui. Tudo bem? Só que esse oscilador, né, ele vai ter uma conexão, tá? Pronto. Vamos continuar agora fazendo onde tem o meu amortecimento. Tudo bem? Vamos tentar fazer essas paredes aqui, né? Aqui eu vou ter um tipo de fluido, né? Viscoso, tá? Onde vai ter o meu coeficiente de amortecimento B, né? Ou dependendo da forma como que é escrito, é C, tá? Então, conforme eu falei para vocês, né? Na maioria dos casos de interesse, a força de atrito ela é proporcional à velocidade do corpo, só que ela tem sentido oposto. A gente pode escrevê-la dessa forma, né? F é menos B, V. Tudo bem? Onde esse x ponto é a minha derivada do espaço, que é justamente a minha velocidade, tá? Então, frequentemente o atrito provém de resistência do ar ou de forças internas, né? Aqui nesse meu desenho, eu tenho uma representação de um oscilador harmônico simples,
onde a gente admite que esse corpo oscilante, né, de massa m, ele vai estar preso a um disco sem massa, que é esse aqui, tá? Sem massa, imerso em um fluido, que é esse aqui, tá? A qual recebe uma força amortecedora menos Vv, que é essa aqui, tá? O atrito de deslizamento na superfície horizontal, ou seja, nessa região aqui, ele não vai ser considerado, tá? A partir daí nós escrevemos as equações, né? As equações de movimento, onde nós teremos o seguinte, vamos lá, esse espaço aqui, né? Vou usar esse espaço aqui, tá bom? M derivada segunda de x dt ao quadrado mais b dx dt mais kx, e isso aqui igual a zero, tá? Que para esse capítulo é oficialmente a minha equação 1. Tudo bem? Prosseguindo, solução da equação 1, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vamos lá? X, a raiz de k sobre m, menos b sobre 2m ao quadrado, que é a minha equação 3. Tudo bem? Aí está. Vale frisar, tá, pessoal, que essa solução da equação 1 ela é válida para constantes de amortecimento que sejam suficientemente pequenas, né? De maneira que esse radical, tá, pessoal, dessa equação 3 aqui, tudo bem? Ele seja positivo. Tudo bem? Aí depois disso, né, nós verificamos algumas constantes, né? Alguns parâmetros que são importantes no cálculo do movimento harmônico amortecido. Confere? Que é o que nós vamos fazer. Tudo bem? Eu vou só tirar e colocar aqui minha mesa digital. Tá? Às vezes a canetinha ela dá uma travada, né? Pronto, agora acho que vai, né? Quais são os parâmetros que envolvem na resolução de nossos problemas, né? Vamos lá. O coeficiente de amortecimento crítico. Esse C, índice C. Tá? Você pode partir dessa equação, né? C, índice C, é igual a 2 M ômega N. Tudo bem? Vou chamar de equação 1 e algarismo romano para não misturar com as outras que a gente já viu. Tá? Então, esse C índice C é chamado de coeficiente de amortecimento crítico. Tudo bem? Quem é a frequência natural não amortecida do sistema? Frequência natural não amortecida do sistema. Né? É o meu próprio ômega n ou ômega zero, né, que a gente já viu lá em outras, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, ômega k sobre m. Tá? Essa vai ser a minha equação 2. Tudo bem? Ômega n, a gente entende aqui que é a nossa frequência natural. Tá? Outro parâmetro extremamente importante que aparece em nossas resoluções é o fator de amortecimento. Fator de amortecimento.
representado aqui por essa letra, uns chamam de zeta, né? Outros chamam de psi, eu vou chamar de zeta, que é o coeficiente viscoso, né? O de atrito, e o coeficiente de amortecimento crítico, tá, pessoal? A gente pode chamar isso aqui de equação 3, né? Tudo bem? Equação 3, tá? Então, esse é fator de amortecimento, fazendo as devidas igualdades, né? Nós podemos encontrá-lo através dessa equação aqui, que eu vou colocar para vocês. Aqui, né? Ó, o zeta, ou que C, né? Vezes ômega n é igual a C dividido por 2m, que é a minha equação 4. Tudo bem? Tá certo? Outra forma de se escrever esse fator de amortecimento, eu vou tentar usar esse espaço aqui, tá? Eu acho que cabe, né? Zeta é C dividido por 2m ômega n, tá, pessoal? Tá certo? Ou ainda, para concluir, eu posso escrever esse meu fator de amortecimento da seguinte forma, né? O meu zeta, ou que se, né? C dividido por 2m ômega n, meu zeta, ou que se, é C 2 raiz de km. Eu acredito que seja a equação 5, né? Tudo bem? Esse zeta, conforme nós já vimos em outras aulas, ele determina a natureza da solução, se ele é subamortecido, superamortecido ou tem o amortecimento crítico, tá? Não esquece que esse Czinho, que ele apareceu antes, ele é o coeficiente de amortecimento, que às vezes também é chamado de coeficiente de amortecimento viscoso. Tudo bem? Positivo? Então vamos agora para a nossa lista 2. Resolução, né, da lista 2. Melhor, alguns exercícios da lista 2, porque boa parte deles já foram resolvidos, né? Resolução da lista 2. Estou aqui de posse com ela. Acompanhe aí vocês também. A lista 2, ela possui, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ela possui 14 questões, certo? 14 questões. Sendo que nós vamos se concentrar em 4, 3, tá? Questões que envolvam o movimento harmônico amortecido, tá? Então, essa é a lista 2. Essa lista que tem aí 14 questões. Tá certo? O Caio fechou uma porta aí, né? Então, vamos começar resolvendo a questão 2. Acompanha aí comigo. Eu vou ler a questão, aí você vai se situar. Tudo bem? Acompanha aí comigo, tá? Considere o sistema baixo, cujo coeficiente de amortecimento viscoso corresponde a 200 SI. Então você anota 200 SI. Tá certo? Caso o coeficiente de amortecimento crítico seja 5 newton por segundo por centímetro, né? Qual o seu fator de amortecimento? Qual o seu
fator de amortecimento. Aí vem um desenho representando, né? Dando a entender que é o meu sistema com amortecimento. Tudo bem? Vamos fazer, né? Escreva aí resolução. Nós teremos o seguinte, tá? Bom, é dado C, que é 200 SI, e o coeficiente de amortecimento crítico, que é 5, né? Então, na verdade, isso daqui que foi dado é o meu C, e isso aqui é o meu C, índice C, tá certo? E pede-se o zeta. Lembrando da minha tela passada, né? Da aula passada, a gente sabe que uma das fórmulas do fator de amortecimento, que é pedido aí no problema, né? A zeta é igual a C dividido por C índice C. Tudo bem? Que é isso aqui, né? Tá certo? Então, você deve converter esse parâmetro aqui, Newton vezes segundo por centímetro, né? Você deve transformá-lo no SI. Tudo bem? Faça aí a conversão para o SI, né? A gente vai ter 5 Newton por segundo por centímetro. Porém, 100 centímetros vai ser 1 metro. Cancela, cancela. Meu coeficiente de amortecimento crítico será 500 Newton por segundo por metro. Pronto, já está convertido. Já está convertido. Certo? Agora posso jogar na fórmula. Jogando na fórmula, nós vamos ter, acompanhe comigo aí, a zeta, né, é igual a C dividido por C índice C. Então, ele tem 200 por 500. Meu zeta é igual a 0,4. Tudo bem? Certo? Não esquece que tem toda uma interpretação desses valores, né? Você pode verificar depois e analisar se ele é subamortecido, amortecimento crítico, superamortecido, etc. De acordo com o valor que o seu fator de amortecimento obter. Tudo bem? Vamos então para a minha terceira questão. Né? Terceira questão. A terceira questão, acompanha aí comigo. Deixa eu apagar essa parte. Terceira questão. Nós temos o seguinte: considere um sistema de massa mola acoplado a um sistema de amortecimento. Né? Caso a frequência natural desse sistema seja de 10 radianos por segundo e o seu fator de amortecimento seja 0,6, podemos afirmar que a sua frequência de amortecimento expressa em radianos por segundo será? Aí, interrogação. Né? Vamos resolver aí o terceiro problema da lista 2. Né? Eu já fiz esse desenho antes, né? Deveria ter salvo, mas tá bom. Escreva aí resolução. Resolução.
Você desenha aí o seu oscilador, tá? Tá aqui o teu oscilador. Esse oscilador está conectado a um sistema de amortecimento. Então ele tem aqui o sistema massa-mola, né? Tá aqui o meu bloco, né? Tá certo? Sistema massa-mola. E isso daqui, do jeito que eu falei para vocês, né? Tá certo? Aqui é minha substância, né? E aqui o disco, tá? O disco vai até aqui, né? Tudo bem? De tal forma que quando ele se movimentar, haverá amortecimento. Então você coloca assim, resolução, né? Já coloquei ali em cima. Quais parâmetros foram dados, né? Eu tenho ômega-n, que é 10 radianos por segundo. Eu tenho meu fator de amortecimento zeta, que é dado em 0,6. E ele pede para eu calcular a frequência natural de amortecimento, né? Ou frequência de amortecimento, né? Frequência natural amortecida, tá? Então a gente pode jogar direto naquela minha equação, né? Ômega D é igual a ômega N raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tudo bem? Lembraram aí? Tá certo? Bom, fazendo as devidas substituições, né? Eu tenho ômega natural? Tenho. Tenho zeta? Tenho. Tá tudo aqui, né? Vamos fazer a substituição. Eu teria o seguinte, né? Frequência natural amortecida ômega D é igual a 10, vai multiplicar a 1 menos 0,6 ao quadrado. Resolvendo isso daí, nós vamos obter ômega D igual a 8 radianos por segundo. Tudo bem? É isso aí. Frequência natural amortecida. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. Acompanhe aí comigo. Diz o seguinte, né? Uma massa M, anota aí a massa M, é suspensa por uma mola, em seguida um amortecedor de coeficiente viscoso 75 SI é conectado ao sistema. Se o coeficiente de amortecimento crítico for de 0,25 Newton por segundo por centímetro, o fator de amortecimento deste sistema, né? O fator de amortecimento desse sistema, aqui é o fator de amortecimento, é zeta, ou que se, né? Será aí interrogação. Vamos resolver. Coloca aí, né? Asterisco resolução. Resolução.
Eu vou tentar fazer uma ilustração de como que é mais ou menos esse sistema, tá? A gente tem o meu corpo de massa M fixo a uma mola, tudo bem? Uma mola, né? E aqui eu tenho um sistema de amortecimento, né? Vamos dizer que seja isso aqui, né? Aqui eu tenho a minha substância, né? Que ela vai produzir o amortecimento, tá? É mais ou menos isso aqui, tudo bem? Então, quais parâmetros foram dados? 75 SI é o meu C, 0,25 Newton por segundo por centímetro é o meu C índice C, aí pede-se o meu parâmetro zeta, né? Quem é zeta? Conforme nós vimos, zeta ou que se é o coeficiente de amortecimento sobre o coeficiente de amortecimento crítico. Tudo bem? Certo? Então eu preciso achar esse meu C índice C convertido, né? Quanto é que eu tenho? Eu tenho que C índice C é 0,25 newton por segundo por centímetro. Transformando para o SI, eu vou obter que C índice C vai ser 25 newton por segundo por metro. Tudo bem? Certo? Agora eu jogo no meu problema, né? Não falta mais nada. Eu vou ter isso daqui, tá? Vamos lá? Eu vou ter que zeta é C dividido por C índice C. Logo, nós vamos ter 75 por 25, zeta igual a 3. Sabemos que zeta é um parâmetro adimensional, né? Lembra que eu falei de zeta igual a 0, zeta menor que 1, zeta maior que 1? Qual classificação o movimento terá caso meu zeta seja igual a 3? Fica aí como pesquisa para vocês. Tudo bem? Certo? Essa daí é a questão 4. E vamos fazer então a questão 5. A quinta questão. Quinta questão. Vamos ler aí o que diz o enunciado, né? Considere um dispositivo constituído por um bloco de 10 gramas. É um bloco de 10 gramas. Então vamos anotar aqui, né? É um bloco de 10 gramas. Tá? Acoplado a uma mola de rigidez 1 Newton por metro. Caso este mesmo sistema seja conectado a um amortecedor, né, com os parâmetros mostrados no problema, que até o momento é tudo sem amortecimento, né? Qual vai ser o coeficiente de amortecimento crítico do sistema, né? Obtemos para o coeficiente de amortecimento crítico o valor de, então ele quer saber quem é C índice C. Tudo bem? Então escreva aí resolução. Resolução dos pontos. Vamos lá?
Para poder calcular o coeficiente de amortecimento crítico, né? A ideia que nós tivemos aqui, eu fazendo um desenho aqui, né? A quinta questão, ela fala de um dispositivo construído com um bloco acoplado a uma mola, né? Então devo ter algo mais ou menos assim, né? Um bloco acoplado a uma mola que por algum motivo ele foi conectado a um amortecedor desse jeito que está aqui, tá? Bom, eu posso usar essa equação, né? Coeficiente de amortecimento crítico, conforme nossa revisão, 2m ômega n, certo? Conforme nossa revisão está lá, né? Então só preciso ir atrás, já que eu tenho a massa, né? Desse ômega n. Confere? Fazendo o cálculo, ômega n é a raiz de k sobre m. Tudo bem? Certo? Logo, substituindo aqui, o valor que foi dado, quanto que é K é 1 e a massa 10 vezes 10 a menos 3, nós vamos obter que ômega n vai ser 10 radianos por segundo. Tudo bem? 10 radianos por segundo. Agora, com esse ômega n, eu posso voltar para cá, né? Posso voltar para cá. E eu vou ter o seguinte. C, índice C, 2m ômega n, nós teremos o seguinte, né? 2m ômega n, nós vamos ter o 2 vezes a massa, que é 10, vezes 10 a menos 3 convertido para quilograma, vezes ômega n, que é 10, nós teremos aí coeficiente de amortecimento crítico 0,2 ou 2 vezes 10 a menos 1 Newton por segundo por metro. Tudo bem? Certo? Então, pessoal, aí está uma síntese do capítulo 2, uma síntese do capítulo 3 e exercícios envolvendo aí, né, tópicos sobre o movimento harmônico amortecido. Tudo bem? Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.